2, nós chegamos lá no verso 6, 5 de Apocalipse, só para a gente terminar essa parte, e ele fala assim, Apocalipse 2, 5, quando ele fala, lembra-te, pois, onde caísse, a gente já viu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, e aí um alerta de Deus aí, se não, ele diz aí, a volta à prática, se não venha a ti e moverei o lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos ler primeiro Samuel 13, 10. Isso era muito. No Velho Testamento, a unção passava de, um, de um indivíduo para outro. A saber, no caso de Saul, o verso 10 diz assim, ó, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul. Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim de Gal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E aí, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. O holocausto deveria ser oferecido só pelo sacerdote. E aí ele ofereceu ali mesmo o holocausto do jeito que ele entendeu. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, e não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, falando sobre Davi, né? E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gigal a Gibeá de Benjamim. E logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E aí ele vai ter a vitória, mas ali ele perdeu o reino. Deus escolheu alguém para colocar no lugar dele. Ele não fez o propósito de Deus. Hebreus 12, 16, 17. Vamos lá para Hebreus 12, 16, 17. Quando a gente vê em Juízes, a gente também vê isso, né? Na vida de Sansão, Deus tinha um propósito na vida de Sansão. O propósito foi cumprido não do jeito que Deus gostaria que fosse para Sansão, mas ele cumpriu. Ele vingou ali. Sansão se vingou de ter sido preso, mas não conduziu o povo onde deveria. Hebreus 12, 16, 17 diz assim, ó, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respaldo, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Deus conhece o nosso coração e ele vê tudo que está dentro de nós. Esaú foi outra situação que desprezou a bênção de ser um primogênito, a bênção de andar nos caminhos do Senhor, para irritar os pais, casou com as filhas de Ismael, que era uma afronta a Isaac, e assim, ele não era muito de ouvir o pai nem a mãe, isso desagradou o Senhor, e por causa disso ele fez escolhas que, infelizmente, permitiram ele perder aquilo que Deus tinha para ele também. Lógico que depois ele se tornou poderoso, tudo. Alguma coisa mudou nele também. A gente vai ver isso, mas aquilo que era dele, ele não obteve. Apesar de, eu creio, né, que ele tenha alcançado a graça da salvação lá na frente, mas ele perdeu. Então tem essas coisas também que a gente precisa entender, né? A, Deus tira, uma vez que a gente não faz o propósito dele,
coloca outra pessoa no nosso lugar, mas assim, é como se o galardão está relacionado isso ao galardão que a pessoa pede, né? O, então, aquilo que era para ela ser luz, ele dá para outra pessoa. Então vamos lá. Mas no verso aí, ele continua, o verso 6, tens contudo a teu favor, e aí ele fala a igreja amada, a igreja de Éfeso, a igreja desejada, né? Tens contudo a teu favor, e aí ele vai falar que odeia as obras dos nicolaítas, que é esse povo aí, né? Vamos lá para Apocalipse 2,15. Apocalipse 2,15 vai falar também, né, da igreja aí de Pérgamo, ela vai também falar isso. 2,15, ó. Outro sim também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aí já é um problema maior, né? A igreja de Pérgamo parece que sustentava aí essas teorias, e a gente vai saber quem são esses aí. Vamos lá para Atos 6,5, né? Atos 6,5, as cartas de Paulo, de João, Pedro, Tito, Timóteo, ele dá para anda junto com Atos, né? Atos 6,5, ó, ele vai falar lá. Ah, o parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procônio, Nicanor, Timão, Parmênides e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, parece que talvez seja esse Nicolau que aparece aí em Atos 6,5, que vai criar uma ideia licenciosa, ou seja, do amor livre, além de promover uma hierarquia dentro da igreja. Parece que Nicolau é, é, precisava desse status dentro da igreja e ele vai criar uma teologia, lembrando que a igreja estava surgindo aqui. Então, nós vamos ver que, assim como Demas, Alexandre Latoeiro, entre outros, pervertiam a igreja com ensinamentos, porque, lembra, é uma carta, né? Ele escrevia uma carta até alguém chegar lá, levava lá 1 ano, 2 anos, pelo menos, para saber, olha, está acontecendo isso. Por isso que eles escreviam as cartas, porque às vezes não dava tempo deles irem, uma carta chegando, havia uma repreensão, havia uma exortação e havia uma orientação. Apocalipse 2,15, vamos lá, antes da gente falar sobre. A gente acabou lendo aí 2,15, vamos falar dos dons então, que é importante na igreja. Como é que funcionam os dons aí? É, para evitar essa questão de hierarquia, a igreja não tem hierarquia. Não existe um que é melhor do que o outro. Existem os dons, e os dons estão de uma forma párea, né? Linear, sim, na horizontal. Tiago 1,17, vamos lá para Tiago 1,17. Essa questão de Nicolau colocar é, essa promoção, olha, eu sou melhor do que você, eu tenho os dons. A gente vai ver isso, Paulo repreende muito isso, Tito vai falar sobre isso. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, ele nos gerou com um propósito único. 1 Coríntios 2, 12, vamos lá. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4, nós somos gerados como filhos, e aí, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, não pode ter confusão dentro da igreja. Um acredita assim, outro daquele jeito, outro outro. É triste que chegamos num ponto em que a, a doutrina acaba sendo questionada
todos os dias, todas as horas, mas a palavra, ela permanece, graças a Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor mesmo. Então, essa questão dos dons, ele traz essa diversidade, mas a, a hierarquia, vamos dizer, está todo mundo no mesmo nível. Não tem ninguém melhor do que ninguém, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então eu tenho alguém que tem uma palavra de sabedoria, aquela pessoa que você vai falar com ela e ela vai sempre te direcionar a palavra de Deus, perguntar para o Espírito Santo, alguém que realmente te dá uma boa orientação. Acredito que a parte mais delicada no Evangelho é quando você aconselha alguém. Por isso que tem que estar bem firmado, porque haveremos de dar conta sempre quando a gente fala da palavra de Deus, ou alguém é conduzido pelaquilo que sai da nossa boca, isso tem um preço muito alto. E outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, aquela pessoa que consegue discernir entre uma situação e outra, e são já duas pessoas distintas. Por isso que há muitos membros na igreja, porque quando juntam, é um corpo. Todo mundo é assim. A provérbio diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, precisa disso. A palavra do conhecimento e outro mesmo espírito a pé. Aquele que põe a casa para frente. Vamos, não, vamos crer, vamos crer. Tem não aqueles que duvidam, mas a pessoa fica esperando alguém que tem essa iniciativa. Isso é natural. Não é questão nem de liderança aqui, é questão daquele que fala, gente, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Quando nós vemos a história de Balaque, né, Baruque, lá em Juízes, Baruque lá, e aí ele não queria ir para a guerra, e aí, só para lembrar aqui, né, para falar direitinho, só pegar aqui em Juízes, né, e aí eu já vou falar aqui certinho. Gideão, Baraque mesmo, né? Então, Juízes, capítulo 4, vai falar a história de Baraque aí, né? E aí ele não quis. E aí Débora, que essa mulher de fé aí, chega para Baraque e fala, filho, vamos lá, vamos guerrear. Depois você lê em Juízes 4, vai falar essa história. É uma mulher de fé ali, que põe a casa para frente ali. E outro mesmo espírito, dons de curar. Tem alguém que tem essa fé também, tamanha, que ele ora e ele entende que Deus cura, esse é um dom também, mas não quer dizer que eu e você não tenhamos uma palavra de conhecimento. E isso é importante, porque tem umas pessoas que têm determinados dons, mas esses dons eles vão aparecer na vida do cristão em todo e qualquer momento que houver necessidade. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu errei porque eu não tinha um dom de sabedoria. Não, tem a palavra de Deus. Eu não orei porque eu não acreditei que Deus podia me usar. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter fé. E aí Deus vai fazer a obra, porque não depende de mim ou de qualquer outra pessoa, de nós. Mas Deus vai fazer essa obra. E outro de milagres. E aí, algum milagre aí que, né, acontece da pessoa entender de Deus e falar algo maravilhoso e as coisas acontecerem. E o outro, profecia, a pessoa profetizar sobre a vida do outro, e o discernimento de espírito. E esse talvez seja o principal aí nos nossos dias, né? Discernimento de espírito aí, porque é chegado o momento. E a outra variedade de línguas, a pessoa que tem o dom de línguas, não quem tem o dom de línguas é mais santo ou mais perto de Deus do que quem não tenha também.
essa é uma outra questão, e outra capacidade para interpretar. Talvez essa seja muito maior, talvez não, com certeza, essa de interpretar a língua seja muito maior do que a de falar. Mas só o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Então, como nós falamos, cada um tem um dom. No momento em que eu e você somos agregados por Jesus, coparticipantes da graça em Cristo Jesus, por meio da cruz, Deus nos dá dons, e esse dom individual vai ser usado em nosso ministério, na vida das pessoas que estão na nossa volta. Mas você vê aí, ó, todo mundo de igual para igual. Qualquer dom desse aqui, todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida têm um dom necessário para a manutenção e crescimento e edificação da obra de Deus, da Igreja de Jesus. Todos, sem exceção. Aquele que ora, que nunca apareceu, é tão ou até mais diante de Deus do que aquele que está na frente, né? Ou fazendo coisas que aparecem. Porque esse mesmo, diz a palavra de Deus, já recebeu aqui na terra o seu galardão. Vamos lá para 1 Pedro 4,10. Eu vou citar alguns textos sobre dons, mas a gente não vai trabalhar nele. É só para ver que essa questão de Nicolau, com relação à hierarquia, não faz parte da palavra do Senhor. Não existe hierarquia dentro da igreja. Existem funções diferentes, assim como no casamento. O marido tem uma função, a mulher tem outra, os filhos têm outra função, assim como os pais têm outra função. Num trabalho, no mundo, pode existir, porque o sistema é corrompido, não importa qual sistema político seja capitalismo, comunismo, socialismo, anarquia, não importa, sempre vai ter alguém que manda e um grupo que obedece, alguém que explora e alguém que é explorado. Isso desde que o mundo funciona assim, porque ele está fadado à destruição, porque Mamon reina, é o príncipe deste mundo, como o Senhor Jesus disse. Mas é chegada a hora que o príncipe deste mundo está derrotado, a saber, quando Jesus voltar, colocará por fim, né, essa obra de Satanás nesse planeta aqui e no universo, graças a Deus. Servir aí, ó, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que esse dom ele só é utilizado para lavar os pés. O ministério da toalha e da bacia de Jesus. Então, o dom que Deus me deu é para servir uns aos outros. E aí ele continua, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, assim, eu tenho e cada um de nós temos uma responsabilidade de usar esse dom que Deus nos deu. Se alguém fale, fale de acordo com os lacros de Deus. E se alguém serve, faça na força de que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E isso é bem legal, porque você vai lembrar da história de Marta e Maria. Então, Jesus vai visitar a casa de Lázaro e Marta queria ser bem hospitaleira, e a gente vai ver que tem esse dom também de hospitalidade. E Maria sentou aos pés de Jesus. E o fato de Maria ter sentado aos pés de Jesus e ouvir Jesus falando, incomodou a Marta, porque Marta queria encher todo mundo, né, de comida e fazer. E chegou uma hora que ela se irritou, né, coisa de irmão também, né, tem liberdade. Chega lá e fala: ei, Maria, você não vai trabalhar, não? E Jesus fala: ei, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não quer dizer que Marta estava errada. Se Maria tivesse falado, a gente falou sobre isso, né? Se Maria tivesse falado, Jesus não incomoda, o senhor está aqui, Marta está lá na cozinha, parece que nem está dando valor, Jesus teria repreendido Maria também. Porque não é questão de fazer. Se você faz, faz.
mas não cobra de ninguém que não faz como a gente faz. Isso é importante. João 14:16, vamos lá para João 14:16, quero ler mais alguns, os dois textos a mais, sobre os dons, e a gente fecha essa parte. Só para você e eu entendermos isso aí, que na igreja não há distinção de dons. Eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também viveis. Ou seja, nós hoje estamos dentro, o Espírito Santo está dentro de nós, Jesus está dentro de nós. Então, mesmo que o mundo não veja ele, nós conseguimos ver. E ele fala, naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu a ele. Tremendo isso aí. Né? Vamos lá para Romanos 12:6. O apóstolo Paulo também vai, em Romanos, citar essa questão dos dons. Romanos 12:6. O apóstolo Paulo fala, né? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos no ministério, ou que ensine, esmere-se no fazer, esse aí é o dom, e o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade. Tem gente que tem dom mesmo, tem gente que... isso deve ser algo comum na vida do cristão, essa questão da liberalidade, né? De ofertar, de dar o dízimo, isso aí não precisa nem dizer. Quem retém o que Deus dá, certamente não come a semente. Come a semente. O pastor Fabiano fala isso no seu livro também. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É bem importante isso. Então, olha só, quem exerce misericórdia, que faça aí com alegria. E quem preside com diligência, a saber que deve dar conta diante de Deus. E 1 Coríntios 14, o último versículo que nós vamos ver a respeito dos dons aí, hoje, né? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, abre a boca e fala do amor de Jesus, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Diz que ninguém o entende, e o Espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Ou seja, é um dom mais pessoal. Mas quando a gente fala de Jesus, profetiza, edifica toda a igreja. Eu quisera que vós falasseis em outra língua, muito mais, porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, assim, o dom de língua só é um propósito grande e maior se tiver interpretação dentro da igreja. Mas esse é assunto para outro dia aí. Então vamos lá. Aí chega no verso 7. Então Jesus vai falar para a igreja em Éfeso. O verso 6 tem contudo em teu favor, e ele fica feliz, né? Que odeia as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, isso aqui é importante, ó. Aí chega no verso 7, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grava esse texto aqui, porque ele. É, Existem escolas, então a teologia tem muito disso. Eu tenho muita dificuldade disso, porque você sempre tem que estar enquadrado em alguma coisa. O nosso estudo está baseado, nós somos pré-tribulacionista,
né, milenista. O que quer dizer isso? Acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, antes do milênio. Então, assim, como é que nós cremos, entre outros, eu creio que esse texto seja o que dá o start para essa teologia, para esse pensamento que, para mim, é o mais correto, e eu entendo assim também, a nossa igreja entende assim, e é a base bíblica mais coerente que eu encontro também na palavra do Senhor. Por que isso? Quando você chega aí, olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá para Mateus 11:15. Então vamos lá, Mateus. Antes do ministério de Jesus, Mateus 11:15, ó, todo o evangelho de Jesus, você vai ouvir isso. Então já grifa esse aí. Jesus terminava a sua mensagem e ele falava: ó, quem tem ouvidos, ouça. Por que ele só fala quem tem ouvidos, ouça? Porque a igreja não existia. Não tem igreja antes de Jesus. Só vai ter igreja depois da ressurreição. Atos 1:8. Agora vamos lá para Apocalipse 13:9. Então, ó, quem tem ouvidos, ouça. Não tem igreja. Apocalipse tem igreja. Toda hora que a gente terminar a carta, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas quando chega em Apocalipse 13:9, olha o que diz aí. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, a igreja não tem mais. A igreja foi arrebatada. Parece uma coisa simples, né? Mas isso aí detém toda a teologia da pré-tribulação. E, e isso é muito importante, porque nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, graças a Deus mesmo, nós não vamos estar. Então, esses 3 versículos já dá para entender que nós não vamos passar pela grande tribulação. Então, ele fala lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Todo final de uma carta da igreja, então nós temos essa elogia, exorta também, tudo, e faz. É, mas agora ele chega e ele fala: olha, quem tem ouvidos, ouça. Então ele dá um presente. E ele fala lá: o primeiro presente é que alimente-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha só, 2 coisas importantes. Então vamos lá para Gênesis 2:9. Nossa, nem sei que. Gênesis 2:9. Que árvore da vida é essa que eu conheço, você conhece, ainda não comemos, mas vamos comer em breve, em nome de Jesus. E então vamos lá. Gênesis 2:9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no jardim do Éden existia a árvore aí que dá a vida eterna. O homem não foi feito para morrer. Por isso essa busca incessante da imortalidade, né, de querer ser jovem, sei lá, querer manter a saúde. A saúde é bom manter, né? Lógico. Mas assim, manter esse vigor, isso faz parte dentro de nós. Quando nós vamos para Gênesis, só para entender que o jardim de Deus ainda está lá. Gênesis capítulo 3, pega lá, vamos lá para Gênesis capítulo 3, o verso 15, Gênesis 3:15, olha só. Então Deus expulsou o homem e a mulher do jardim, 3:15, peraí, pode descer um pouquinho, 3:15, pode descer, eu acho que é o 22. Aí, o 22 diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim como para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida
e come e vive eternamente. Então, assim, gente, o pecado corrompe, né? Ah, na hora que Adão comeu o fruto proibido, lógico que ele sentiu necessidade, agora vou viver eternamente, vou comer a árvore da vida. Para que isso não acontecesse, e lógico, o pecado ficasse aí para sempre, Deus foi e expulsou o homem. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Perdeu, né? Para Satanás. Aí é aquele texto que nós lemos de Mateus. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O jardim está lá. Agora a gente não vê ele, mas vamos ver em breve. Jesus vai nos glorificar em corpo, em alma e espírito, e nós vamos ter acesso a isso. Não vai fazer diferença, mas aí você vai perguntar, então, se não vai fazer diferença para nós que temos um corpo glorificado e vamos ser arrebatados, por que que a árvore continua? E aí depois nós vamos ver em Isaías que quem vencer a tribulação e o milênio, esses vão poder comer da árvore da vida e vão casar, ter filhos e vão povoar todo o universo. E nós seremos a igreja que vamos ter o galardão de conduzir, a todo o plano A de Deus. Deus nunca teve um plano B, sempre teve um plano A. E agora ele deu a noiva dele para a noiva para Jesus, que é a igreja, e ela vai conduzir com Jesus. Na próxima a gente termina isso aí, achei que ia dar, mas aí a gente vai ler alguns textos aí sobre a árvore da vida. Amém? Pai, quero agradecer por estarmos juntos nesse dia, sabedores que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas, que possamos andar nos teus caminhos, ó Deus, guardar as tuas palavras no nosso coração, para que o inimigo nem o mundo venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos hoje, ó Deus, entendimento, sabedoria, continua nos a ensinar a andar nos teus caminhos, e mais, ó Deus, sejamos luz, que o candeeiro que o Senhor nos deu jamais, jamais seja tirado ou diminuído em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sejamos luz no mundo neste dia, amados, em nome de Jesus. Deus abençoe aí nossas vidas. Amém?